Bora, Fio, para as últimas informações do Corinthians com Energia 97 e a Caixa que gostou da proposta do Corinthians e o negócio pode sair. Será que finalmente vamos ver a arena quitada? Muita informação nesse vídeo e também análise do Corinthians e Botafogo domingo. O Mano comentou aí sobre possíveis retornos do Timão. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians e informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Green for me, Corinthians! As notícias e as novidades do time que só passa vergonha. Um oferecimento de novidade. De Novibet. Vamos trazer desgraça. Vamos falar do time um pouco, né? Porque a gente só fala, começa com desgraça. Mas por isso tá sossegado hoje. Né? Não, tem uma desgracinha. Tem uma desgracinha, mas tem uma desgracinha. Vamos lá. Hugo Souza e Maicon voltaram a treinar, viu, mano? Opa. Com o grupo e pode pegar aí o Botafogo, né? O Hugo Souza é uma boa. E o Memphis continua no DM, ninguém fala quando volta, nem nada, né? Pra variar. Não sabemos. Agora, a boa notícia é o Hugo Souza voltando e o Michael também, né? O Michael não sei se é uma boa notícia. É bom porque quando você não tem muita gente, ele ocupa lá um espacinho. Mas não pra ser titular e faixa, né, mano? Pelo amor de Deus, o Dorival morre de amores pelo Michael. Ele é apaixonado pelo Michael. Né? Com relação ao Hugo Souza é preciso, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Pô, tem que jogar, porque todo respeito ao garoto Felipe Longo lá, deve ter um futuro brilhante pela frente, mas sentiu, né? E o ritmo também nítido, tá Cruzeiro, né? Nítido que sentiu, né? Então, boas notícias, Motinha. Boas notícias, Corinthians se preparando aí. E aí, falando Mota, perdão, só com relação ao negócio de goleiro, eu acho que tem que ter uma renovação, sim, com o passar do tempo. Para que você tenha, talvez, aí um futuro mais promissor. Mas, ô De Paula, como dói ver o Walter no Mirassol, cara? Como dói. Porque o Walter, cara, naquela época lá que o Cássio tava para se aposentar e o Corinthians tava fazendo aquela transição Carlos Miguel, é claro que o Walter, ele tinha ambição de jogar ainda, de não ficar praticamente aí servindo como se fosse... Sabe o Bosco no São Paulo, que era o eterno reserva do Rogério Ceni, tava confortável? Mas, cara, o Walter, nesse momento, em que o Hugo Souza muitas vezes é convocado, tá lesionado, ele seria a peça que o corintiano não sentiria falta. Porque todas as vezes que o Walter foi solicitado, quando o Cássio se machucava ou era convocado, por algum motivo não podia jogar, o Walter sempre correspondeu. E o detalhe, De Paula, grande detalhe, o Walter, mesmo sem ritmo de jogo, ele entrava e resolvia. Porque todo mundo sabe o quanto é complicado pro goleiro jogar, né? Ainda mais quando você é reserva de um Cássio da vida. Você praticamente não vai entrar nunca. E quando ele entrava, era o cara embaçado mesmo. E o Walter, quando vai jogar em Itaquera, é sempre aplaudidíssimo pela torcida que reconhece os serviços prestados por ele. Agora, os dois jovens aí, aliás, tem três, né, mano, jovens, né? É o Felipe Longo, o Matheus Donelli, que tá negociando com o Porto já faz um mês, mas ainda não sei o que tá acontecendo. E o Cauê. O Cauê, ele é da pá virada, mano. O Cauê é aquele que numa treta do Corinthians e Palmeiras lá foi pra cima, tretou, brigou no meio do campo e tal. Ele é daquele jeito, o Cauê, né? Enfim, são três jovens que estão aí, mas eu concordo, precisaria de um cara que fosse mais experiente no banco do Corinthians como goleiro, cara. Porque quando o Hugo Souza não tá, um Deus os acuda. Pelo amor de Deus. Hugo Souza e Mateuzinho. Quando o Mateuzinho também não tá, mamãe. E o Bidu também. Quando o Bidu não tá, também é outro Deus nos acuda. Porque o Dorival opta pelo Hugo. Meu Deus. Vamos lá, o Corinthians, mano, como você tava falando, o Corinthians e Cruzeiro... Acelera aí, Mota, que nós chegaram a um acordo, né? Não força. O Mota, é aquele motorzinho... Que nós rir, é aquele motorzinho 1.0. Se você forçar, vai fumar. Não, eu tô indo no ritmo dos caras, deixando os caras falar. Mas nós vamos ser mais breve, vai. Corinthians e Cruzeiro chegaram a um acordo pela carga de ingressos aí pra visitantes, né, mano? Como você falou ontem, que estavam tentando um acordo, e chegaram naquele acordo que você falou, 5% total de ingressos, né? O Corinthians vai receber 3.200 ingressos pra ida, e o Cruzeiro na volta receberá 2.500, né? Então ficou acordado. Achei justo, Motinha. Mas diferente do que aquele idiota fez contra o Flamengo, que ele deu 8 mil pros caras aqui e pegou 8 mil no Maracanã, eu acho que nesse ponto a diretoria do Corinthians fez bem. O Cruzeiro não queria. Não queria 5%, né, mano? É o medo, né? Não, o Cruzeiro não queria 5%? Não, né, mano? O que acontece, Sombra, é que o Cruzeiro tava alegando que eles dependem de uma autorização da Polícia Militar lá do estado de Minas para que eles possam aí realmente aceitar
essa quantidade de ingressos aí da torcida visitante. Eu não sei se era verdade isso, se o Cruzeiro tava tentando meio que empurrar para baixo para ter talvez o mesmo número de ingressos que o Corinthians disponibilizasse aqui. Mas o Corinthians bateu o pé e falou que exigia a proporcionalidade 5% em cada estádio. Falou aí no Mineirão, aí como é maior, a gente quer 3.200 e aqui vocês vão receber 2.500. Você vê que muita gente, muitas pessoas do futebol, ou elas são mal intencionadas ou são imbecis, né? A maioria. Não sei se a maioria é mal intencionada ou imbecil. Eu não entendi a sua... Não, a maioria tá nesse... escolha. A maioria tá nesse circuito aí que você falou. Qual a dificuldade? 5 lá, 5K. Pois é. Qual a dificuldade? Meu Deus do céu. Proporcional. Né? Lá vai ter mais cruzeirenses, aqui vai ter menos corintianos, enfim, não tem jeito. É a capacidade do estádio. É que eles têm medo, né, Sombra? Eles sabem que na hora do vamos ver, a torcida do Corinthians lá vai fazer mais barulho que a deles. Eles não sabem nem torcer lá. O Cruzeiro? Não sabe nem torcer, mano. Não, é verdade. A torcida do Corinthians vai lá, vai arrebentar. Aliás, só um detalhe, hein? É importante, viu, mano? Que deixe a torcida do Corinthians entrar no horário do jogo. Que o que tem mas nunca entra. o que tem acontecido é que a torcida entra no segundo tempo. Aí não adianta também. Aí não pode, pelo amor de Deus, mas né, é gente? sempre assim. Mas... Quem tá acostumado, ô De Paula, quem tá acostumado com caravana, sabe que é assim que funciona. A polícia prende a galera aí, tipo, longe do estádio, sei lá, 30 quilômetros de distância longe do estádio, e fala, não, a gente vai terminar aqui a apuração, a averiguação e revista nos ônibus, daqui a pouco a gente vai. E daqui a pouco a gente vai passando o tempo, aí tá faltando 10 minutos pra começar o jogo, se é 30 quilômetros do estádio, a polícia fala, pronto, vamos agora. Aí eles alegam que isso é pra preservar a segurança, pra não haver confronto, porque a torcida do Cruzeiro tá entrando. Mas geralmente as torcidas que saem de São Paulo pra poder ir pra um outro estado ver o jogo, os caras saem com uma margem de tempo que você poderia entrar, por exemplo, 2 horas antes no estádio. Verdade. Mas a polícia dos outros estados não age assim. Mas agora 2 horas aqui, antes, muitas vezes ali... 2 horas antes num jogo como esse aí, o entorno do Mineirão já tá lotado. Não, mas ô Marcão, Então, 2 horas antes é o acho. modo de falar. As torcidas saem daqui com tempo, Marcão. Se você quiser falar, ó, vamos chegar no estádio aí 4 horas antes de começar o jogo, 5 horas antes, a torcida vai estar lá. Sim. Eles saem, Marcão, por exemplo, para um jogo que vai acontecer, sei lá, o primeiro jogo na quarta-feira. A torcida sai de São Paulo na segunda, se precisar. Na terça de manhã. Mano, daqui pra Minas é 10 horas, mano. Eu entendo tudo que você tá falando, mas se os torcedores, principalmente de organizadas, não se comportassem feito animais, daria pra ter uma relação civilizada, mesmo em outros estádios, aí com torcidas rivais. Não, então... mas você não tá entendendo, Marcão. O torcedor organizado, eu vou te dar um exemplo claro, então, aqui pra você entender. Por exemplo, o torcedor organizado, ele é um animal, geralmente, em qualquer estado, independente se São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Porém, a polícia paulista, elas põem os torcedores organizados de outros clubes aqui na hora do jogo. Eles não perdem o primeiro tempo inteiro. Os torcedores paulistas, quando vão pra Minas, quando vão pro Sul, entram no segundo tempo. Depende muito. Quando é Vasco, por exemplo, São Paulo e Vasco, São Paulo e Atlético Mineiro, é normal a torcida dos caras entrar também na hora do intervalo. Quando você tem já um histórico de confrontos ali entre torcidas rivais, é muito natural que isso aconteça. Por exemplo, jogar São Paulo e Bahia. A torcida do Bahia pra nós não cheira nem fede. Então, tipo, é normal os caras entrarem até na hora do jogo, como você tá dizendo. Mas pega um jogo Corinthians Atlético Mineiro aí, dá uma olhadinha se a loucura entra aqui antes do jogo. Dá uma olhadinha contra o Vasco, se a Força Jovem entra antes do jogo. Não entra, mano. Costuma entrar. A polícia de São Paulo, ela é profissional nesse ponto. Eu acho que vai muito da questão geográfica do estádio, dos acessos, cada estádio com a sua particularidade, se existe briga entre torcidas rivais ou não. Sim. Acho que cada caso é um caso. O acesso na Neoquímica Arena pro visitante é junto com a do Corinthians. A gente passa com o carro para estacionar no estacionamento, estão lá os torcedores, principalmente Flamengo, né? Estão lá fazendo o que querem. A ideia do modo era mais ou menos o seguinte, deixa o visitante entrar e só depois liberar o do Corinthians. Ó, pra você ter uma ideia, tem o histórico aí de, vamos colocar, aliança entre a torcida do São Paulo, a Independente, e a torcida jovem do Flamengo. Teoricamente, era um jogo que, olha, a torcida do Flamengo deveria entrar no intervalo. Pra você ter uma ideia, aquela final da Copa do Brasil, De Paula, lembra que aquele presidente lá, o tapado, deu 8 mil pra torcida do Flamengo? Sim. Pra você ter uma ideia, Marcão, do que eu tô falando, e isso prova que eu tenho razão, eles pararam o acesso do torcedor corintiano que tava chegando dentro do estacionamento ali pra descer no portão E5, pra torcida do Flamengo entrar.
A torcida do Corinthians praticamente perdeu o começo do jogo pra descer a torcida do Flamengo. Tem que receber Aí que bem tá as bacana. visitas, ué. Recebe bem o cacete. Aí você vai pra outro estado, come o pão que o diabo amassou. Só a última notícia do Corinthians aqui. Vai crescer muito. A dívida com o governo cresce mais de 200% no Corinthians. Chega a quase 600 milhões. Ano passado foi 181 milhões. 181 milhões. Já resolve isso aí numa canetada. Mas, ô Motinha, tá na hora aí do governo, o governo federal tratar o Corinthians como o Barcelona e o Real Madrid são tratados com relação ao governo da Espanha. Pelo contrário. Porque o negócio é o seguinte... como qualquer devedor. Momento fanfarrão aí. Qualquer devedor. Tá de brincadeira, O rapaz. moleque é um fanfarrão. Bota fanfarrão nisso. Porque um é o Barcelona, o outro é o Corinthians. Tarragona. Não, vai pro inferno. O Corinthians ele atrai maluco. investimento pro Brasil. Eu vi como se tá. o corintiano tá feliz, o Brasil produz mais. Se o corintiano tá feliz, verdade, o Brasil companheiro. produz mais, velho. O Corinthians é um grande representante do Brasil aí pra fora do mundo. Tem Lógico razão, que é. mano. Tem razão, mano. Cara do Tem Nevado. razão, mano. Mas é muita cara de pau, rapaz. Razão. Hora do Eu vou mundo dizer, em né? Marte. Tem razão. Eles vivem Não, no mundo de Big Bob, mano. Só pode Corinthians ser. representa aí o Brasil. brincadeira. Só foram aí as cara. notícias. Ô, Sombra, só... Não, disso, perdão. É porque é uma informação que, assim, que só pra causar estranheza, pra variar, né? Mano, tem a notícia aí, eu apurei, ruim. que é o seguinte. Ruim é sempre legal, né? Tem a ideia, a diretoria, de descer alguns garotos que estão no profissional pra jogar, pasmem, a Copinha São Paulo. Eles querem, então, pensando em trazer o Guinegão, o Dieguinho, a própria o Bahia, ou não sei quem, pra jogar a Copa São Paulo. Tirar do convívio dos profissionais pra disputar a Copinha. Dá uma limpada, né? Eu vou te falar, cara, pra que fazer isso? Com todo respeito. Talvez do pra mundo. melhorar ganhar o a nível. copinha. Mas a Copinha, é isso. Ganhar a Copinha. O Nossa. que muda na vida de um Dá clube de dinheiro. futebol ganhar a Copinha Ah, São mas pros Paulo? meninos acho que muda, né? Pra nada, Não. esses moleques já estão no Não dá profissional, Domênico. Já apareceram. Pra Não esse tem sim, que mas- descer. Às vezes Mas é ajuda só os outros. chá de Pra humildade esses pra moleques eles. aí não precisa, cara. Chá de humildade. Não precisa, pelo amor de Deus, cara. E Vai outro, descer o bidon, desce o bidon. e outro detalhe é que o Corinthians passou a vara lá, arrebentou. 50 garotos da base, entre o sub-7 e o sub-13, foram dispensados. Passou a limpa na base. Mas mais de 50, não é? Com os treinadores Por- conversaram, É que tal, é por pra falta de dispensar. qualidade técnica e excesso, né? Exato. E olha, eu vou te falar, com todo respeito à molecada aí, né? Tem uns ali que não dá mesmo. Estão ali mais pra cumprir tabela, aquela coisa. E o Corinthians Tem muito tá fazendo neto uma ali, limpa, né? Muito neto. Tem bastante sobrinho, tem de tudo lá. Tem de E tudo. aí quiseram fazer uma limpa, tiraram Filho a do molecada vizinho. aí. Sinceramente falando, não sei se vai fazer muita diferença não, mas tiraram a molecadinha aí. Agora vão ter que procurar outro clube, né? Muito bem, olha, notícias que você só fica sabendo através do rei da locução do rádio. Que é O rei da locução do rádio. Daqui a que é pouco nós isso? teremos aqui a coroação Opa, coroação? do rei da Gostei. locução do rádio. Coroação, sim. O rei do rádio Eles são os filhos esportivo. da mãe. Tá? É, meus amigos. Vamos embora agora para a gente falar de um assunto que o torcedor quer muito saber, né? É um assunto que eu trouxe com exclusividade, que o Corinthians estava negociando diretamente com a Caixa Econômica Federal a venda dos name rights. E eu tenho informações exclusivas para vocês, inclusive, né? Inclusive de empecilhos e também de possibilidades, tá? O Corinthians voltou a conversar com a Caixa, vai ter uma reunião ainda nas próximas semanas, mas eu tenho novidades. Vamos lá. Novidades no assunto. O Corinthians está tentando vender a dívida, né, para a Caixa Econômica Federal e ela ficar com o nome do estádio Arena Caixa. A Caixa gostou bastante, está muito afim de fechar com o Corinthians. E eles estão discutindo nesse momento o período em que a Caixa vai ficar com o seu nome no estádio corintiano. E aí eu vou passar para vocês. Lembra que eu tinha falado 10 anos? Realmente 10 anos ainda é uma possibilidade, continua sendo discutido um contrato de 10 anos. Mas está sendo discutido também 15 anos, tá? E aí, né, é uma questão da gente avaliar, né, fazer as contas de quanto sairia por ano os name rights. Mas para quem não consegue pagar
isso nunca, eu também não acharia ruim 15 anos, entre 10 e 15 anos, importante que o estádio foi pago, enfim, eu já estou dando até minha opinião aqui, mas eu quero que você dê a sua depois, mas não está sacramentado que vão ser 15 anos, e nem que vão ser 10 anos, até porque não está fechado. Por que não está fechado? Porque é muita política. Negociar com a Caixa Econômica é muito difícil, não é uma coisa que você vai resolver do dia para a noite. Me falaram que a política atrapalha em tudo nessa vida a política atrapalha, mas nesse caso da Caixa, o que atrapalha é o seguinte, a Caixa fecha com o Corinthians, e eu já ouvi isso, né, de pessoas importantes ali, ali na Caixa, perto da fontes com a Caixa que a gente tem e também no Corinthians, de que clubes, por exemplo, lá no Nordeste, enfim, Norte e Nordeste, senadores podem começar a pressionar a Caixa e dizer, pô, ajudou o Corinthians lá e não vai ajudar os clubes do Nordeste, não vai ajudar os clubes do sul do país, enfim, vai começar a rolar uma pressão para que a Caixa patrocine, né, outros clubes do futebol brasileiro, como houve no passado, que a Caixa, né, ela patrocinou diversos clubes do futebol brasileiro, foi uma pancada, né, de clubes aí que a Caixa Econômica Federal patrocinou, tá? Então a gente vai aguardar, mas as coisas estão evoluindo, a Caixa gostou da ideia, né, a proposta é ficar aí com um valor, né, de 670 milhões, e esse valor, né, a Caixa ficar com o nome do estádio por 10 anos e a dívida está quitada, ou até por 15 anos, tá? Então a discussão é 10 ou 15 anos, ou entre 10 e 15 anos, podendo até fechar 12, 13, 14, enfim, mas está entre 10 e 15 anos, essa é uma informação exclusiva para você, tá certo? Lembrando que tem que pagar a multa da Iperafarma Neoquímica Arena, cerca de 70 milhões, que ficaria também com a Caixa. Enfim, é aguardar o canal Café do Setorista sempre te trazendo a informação na temperatura certa. Hugo Souza treinou hoje, treinou bem, fiquei sabendo que ele treinou muito bem, né, com os demais companheiros, está aí praticamente recuperado, né, o Hugo Souza, de uma pancada que ele sofreu na coxa esquerda, foi uma paulistinha, tá? O Michael, né, que tratou uma tendinopatia no joelho direito, também treinou, avançaram aí na recuperação, e o que me passaram é que o Hugo tem mais chances de voltar do que o Michael e o próprio Memphis Depay, né, que está tratando dores no joelho. Vão ficar como dúvidas ainda, mas eu diria para vocês aí na temperatura certa que o Hugo tem tudo para voltar contra o Botafogo e é o que mais tem chances de retornar, tá? Como eu disse outra vez, que era o que menos tinha chances de retornar e ele ficou de fora. Outra dúvida é o lateral esquerdo, Matheus Bidu, ele ficou fora da partida contra o Cruzeiro em razão de dores no joelho direito e novamente só fez trabalhos parciais com o elenco nesta sexta-feira, né? Não sei se o Dorival vai arriscar o Bidu, né, com essas dores, né, porque já tem jogo aí no dia 10, semifinal de Copa do Brasil. Já o Memphis, esse não volta, desfalque certo, ainda está no departamento médico tratando um edema ósseo diagnosticado após entorse no joelho esquerdo. Ele não jogou contra o Cruzeiro e não tem previsão aí confirmada para o retorno, tá? Um possível Corinthians, Felipe Longo ou Hugo Souza, acredito que é o Hugo Souza, Mateuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique, Fabrício Anchileri, no meio campo Ranieri, Carrídio, Breno Bidon e Garro, no ataque Guinegão e Yuri Alberto. Esse é o provável Corinthians para enfrentar o Botafogo nesse domingo, cobertura total do canal Café do Setorista, vem comigo no pós-jogo, deixa o like, vamos seguir falando do Coringão. Tá resolvida a treta entre Corinthians e Cruzeiro, né, pela briga aí por espaços ingressos vendidos para visitantes, né, nos confrontos aí da Copa do Brasil, tá? Confrontos de semifinal, né, que acontece no início de dezembro, né, nos dias 10 e 14, tá? As equipes definiram que 5% da carga total de ingressos disponíveis será direcionada ao adversário em cada partida, tá? Então isso é um acordo que eles chegaram. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, ele fez prevalecer a intenção, né, de distribuição de percentual, tá? E a diretoria do Cruzeiro defendia, né, que a carga fosse definida por número fixo de entradas. Como o Mineirão é maior, o Corinthians tomaria prejuízo, o Cruzeiro ia ter muito mais torcedores, né, na questão proporcional no jogo de volta na Neoquímica Arena. Com isso, cerca de 3,2 mil ingressos serão destinados à torcida do Corinthians no jogo de ida no Mineirão no dia 10 e no dia 14, 2.500 mil entradas na partida de volta, 2.500, tá? Para a partida, para o torcedor do Cruzeiro contra o Corinthians, jogo válido aí pela semifinal
da Copa do Brasil. Acho que foi uma grande vitória do Corinthians nos bastidores, prevaleceu o que é justo para mim, na minha opinião. Deixa o like, comente aqui embaixo e me fala o que você pensa sobre isso. Vamos falar agora nesse blend de informações que Guinegão, Dieguinho, Felipe Longo podem disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A informação é do GE, eu não consegui confirmar essa informação ainda dentro do Corinthians. Me causa estranheza, não duvidando da informação, claro, mas o Corinthians vai perder vários atacantes, por exemplo, Romero, Hector, Thales. Se faz falta ou não faz, não interessa, estou falando de números, né? A temporada, o Corinthians já ficou sabendo agora, a tabela do Campeonato Paulista estreia dia 11 contra a Ponte Preta. O Corinthians vai ter quem no ataque, hein? Se o Yuri for vendido, então, como que vai começar o Corinthians? Sem nenhum reserva para o ataque? Vai ter Memphis e Kaique? Enfim, qual vai ser o ataque do Corinthians? Então é muito, muito estranha essa informação, repito, não desconfiando dos colegas, porque eu não faço isso, né? Não tenho esse tipo de postura, mas não faz muito sentido, né? O Corinthians abrir mão do Guinegão na pré-temporada, na mini pré-temporada, né? Porque o Corinthians já estreia no dia 11. Então a gente tem aí, né, essa informação para vocês. Eu vou tentar confirmar até o Café da Fiel, porque eu tô achando muito estranha essa situação. Dieguinho também vai ajudar bastante na pré-temporada, como outros, né? Jogadores aí que vão disputar a Copa São Paulo, e o único argumento é que o Corinthians quer prevalecer a fama que tem na Copa São Paulo e ganhar a Copa São Paulo. Não faz muito sentido. Deixa o like, comente aqui embaixo e fala se você concorda com isso ou não. Então, essas são informações aí da Energia 97 e do menos Samir Carvalho. Agora, cara, eu tô confiante com esse negócio da Caixa. Eu sei que tem gente que vai vir aqui reclamar, que não acredita no Samir, mas ele acaba várias coisas aí. O cara não assina, não é o Samir que assina, ele dá as informações. Então, cara, eu acho que seria uma boa pra Caixa fazer isso mesmo. O Corinthians não vai conseguir pagar isso daí. E daria pra Caixa fazer várias promoções com a torcida do Corinthians, como, por exemplo, cartões da Caixa com o símbolo do Corinthians, faz umas promoções, umas vantagens para quem for corintiano, fazer uma conta lá na Caixa e tal. Eu acho que seria muito bom, cara. Eu lembro quando a Caixa patrocinou o Corinthians, acho que foi 2015, né? 2013, 2014, ela patrocinou o Corinthians. Não só o Corinthians, como o Flamengo, acho que Figueirense e outros times aí. Eu lembro que deu, cara, muita reclamação na época. Imagina agora, se ela aceitar fazer isso, quitando o estádio do Corinthians. Meu amigo, que vai ter de manchete diante aí corintiano, até mesmo da mídia corintiana descendo o cacete. Engraçado que os outros times podem, né? Por exemplo, Palmeiras e São Paulo, o CT deles foi doado pela prefeitura e ninguém nunca falou nada. O estádio do São Paulo foi doado pela prefeitura e ninguém nunca falou nada. Quando fala, os caras tentam abafar. Mas quando é o Corinthians, meu amigo. Mas é isso aí, mano. Coringão é isso mesmo. Domingo tem Botafogo, jogo difícil. Eu não colocaria o Hugo nem o Maicon ainda. Até porque na próxima semana vai ter jogo, cara, no meio da semana contra o Fortaleza, depois contra o Juventude. Mas o osso complicado é você contar com o Felipe Longo, que não passa confiança alguma no gol ainda, né? Pode ser que no futuro venha a ser um bom goleiro, mas agora não tá pronto, assim como o Donelli não passa confiança nenhuma. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians Informação. Então até o próximo show. Valeu, é nóis!